Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Satenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bom, Bernardo, 6 anos depois, hoje é o primeiro dia, está em andamento o julgamento do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Seu comentário, Bernardo? Pois é, Satenberg, esse na verdade já é o segundo julgamento, né? Primeiro foram julgados na Justiça do Rio de Janeiro os acusados de serem os executores desses assassinatos. Os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz, os dois foram condenados a penas pesadíssimas de prisão. Agora, o Supremo Tribunal Federal está julgando os acusados de serem os mandantes desses crimes. Isso. Ou seja, aqueles que contrataram os assassinos, os pistoleiros profissionais, para matar a vereadora Marielle Franco. Acabou sendo morto também o motorista dela, o Anderson Gomes. Esses mandantes, acusados de mandantes, são 3. São o ex-deputado Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, os dois são irmãos, e também o delegado de polícia Rivaldo Barbosa. E o que está acontecendo agora? Na manhã dessa terça-feira, o julgamento foi iniciado, falou a acusação, a Procuradoria-Geral da República, falou o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, e falaram os assistentes de acusação, também reforçando as acusações, claro, contra esses 3 réus no Supremo. E o que tem de mais importante nesse primeiro momento? Foi o seguinte, as defesas vêm sustentando desde o começo, Satenberg e Cássia, que as acusações seriam baseadas apenas na delação premiada do Rony Lessa e na delação do Elcio Queiroz. E o que dizem as acusações agora? Que não, que além das delações premiadas, que são meios de obtenção de provas, que essas acusações também foram corroboradas, ou seja, foram confirmadas, foram reforçadas por outras provas juntadas ao longo das investigações e também por outros depoimentos e por outros fatos que foram sendo, foram sendo colecionados aí pela Procuradoria-Geral da República. E o subprocurador da República, o Indemburgo Chateaubriand, que é quem representa a PGR nesse julgamento, ele fez ali um inventário, uma espécie de uma linha do tempo, mostrando que a vinculação dos irmãos Brazão com as milícias do Rio de Janeiro é uma vinculação antiga, que começa lá nos anos 2000, quando eles formam alianças com milicianos para dominar amplos territórios do subúrbio do Rio, na Zona Norte e na Zona Oeste. Para quê? Para explorar economicamente, ou seja, obter benefícios ali daquelas cobranças ilegais que são feitas dos moradores, e também, Satenberg e Cássia, para usar esses territórios como currais eleitorais. Ou seja, no momento que o político se associa à milícia, se associa ao crime organizado que domina um território aqui no Rio de Janeiro, ele também consegue um domínio político dessas áreas, uma espécie de um monopólio para fazer campanha e para ser votado, portanto, para conseguir perpetuar os seus mandatos eletivos. Essa é a engrenagem que está por trás, segundo a Procuradoria desse crime, e isso é importante também porque leva esse julgamento para além da situação dos 3 réus e das 2 vítimas de homicídio. Mostra que, na verdade, o que está sendo julgado hoje é uma grande estrutura de poder, uma estrutura podre, corrompida no Rio de Janeiro, que junta o poder político com o poder armado no domínio desses territórios, né? São sempre áreas mais pobres, áreas ou de favelas ou bairros populares que são dominados, que são submetidos a uma tirania do tráfico ou da milícia, e o que está se mostrando agora, mais uma vez, é que o poder político também está por trás dessas estruturas. O próprio, um dos acusadores de hoje, né, um dos assistentes de acusação, deixou isso claro, né? Ele reforçou que esse processo escancara as conexões do submundo do crime do Rio de Janeiro com figuras políticas
de alto escalão. E por que a Marielle foi assassinada? Segundo a Procuradoria, porque ela acabou sendo identificada como a principal opositora e como o maior símbolo de resistência aos interesses econômicos dos irmãos Brazão nessas regiões. A Marielle tentava combater a grilagem ilegal de terras, tentava usar esses territórios para moradia popular e não para especulação imobiliária e para grilagem de terra, como era de interesse dos irmãos Brazão. Portanto, é um julgamento que a gente precisa ficar atento não só pelo que ele significa em relação ao crime da Marielle, mas também apontando aí uma resposta da justiça, uma possível resposta da justiça para essa estrutura de poder corrompida que a gente vê no Rio de Janeiro. E uma última nota, Sardenberg e Cássia, eu tive a curiosidade agora de pesquisar a situação do deputado Domingos Brazão, ex-deputado Domingos Brazão, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele está preso, dessa vez, porque já tinha sido preso antes por corrupção, mas ele está preso por esses assassinatos desde março de 2024, portanto está fazendo agora 2 anos. E acreditem se quiserem, o Domingos Brazão continua recebendo super salários do Tribunal de Contas do Estado. Agora, no mês de fevereiro de 2026, ele recebeu R$50 mil brutos do Tribunal de Contas do Estado como conselheiro, mesmo afastado, mesmo preso, mesmo réu por homicídio. Aí, tendo os descontos feitos ali na folha de pagamento, acabou recebendo R$ 35.567 líquidos na conta. E nesse dinheiro, veja só como é que os escândalos no Brasil eles acabam se conectando, né? Nessa grana está incluso R$ 8.369 de penduricários, ou seja, de triênio, que é um tipo de gratificação por tempo de serviço que o Tribunal de Contas do Estado deu a si próprio para aumentar as remunerações acima do teto constitucional. No caso do Domingos Brazão, mesmo preso, mesmo réu, mesmo prestes a ser condenado, possivelmente por um duplo assassinato. Quer dizer, ele está em cana, não está trabalhando, continua recebendo salário e gratificação. E ainda furando o teto. E ainda furando o teto e ainda gratificação. Esse triênio, ele é pago, como diz o nome, né? A cada 3 anos que o sujeito completa no Tribunal de Contas, ele recebe um acréscimo na remuneração dele, como se fosse uma gratificação. Acaba sendo aquilo que se chama, vulgarmente, Sardenberg e Cássia, de penduricário. E o Chiquinho Brazão, que era deputado, vejam só, ele não foi cassado pelo crime gravíssimo do qual ele é acusado. Ele só foi cassado por faltas, porque os senhores deputados não levaram adiante o processo no Conselho de Ética contra ele. Tá certo. Quer dizer, só faltava essa também, né? Quer dizer, ele está em cana, não vai trabalhar e... Bom. Até pouco tempo atrás era deputado, né? Teve muita pressão, muita cobrança da sociedade civil para que ele fosse cassado, mesmo que por faltas. Tá certo. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a quinta-feira. Obrigado, até. Até quinta, possivelmente já com o final desse julgamento. Até lá. Até lá. Porque vai hoje, mas amanhã, né? Tá certo. Obrigado, Bernardo. Até.